Se chove lá fora, desculpe a má hora, mas a tempestade sou eu. Ontem fazia sol, mas eu chorava deitado no meu lençol. Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu. Minha felicidade. Meus dias felizes que não voltam mais. A vida me foi madrasta. O destino fez de mim um pobre diabo e sorriu para os meus inimigos, víboras traiçoeiras. Carlos Manuel era um lobo em pele de cordeiro. Hoje eu conheço a verdadeira face daquele homem. Está me ouvindo, seu demônio? Eu espero que o seu espírito esteja chafurdado na lama. Mentirosos. Carlos Manuel e a degenerada Lourdes Maria. Essa eu ainda verei atirada numa calçada imunda de uma esquina qualquer. Ah, meu Deus! O que sobrou de mim? Só os queixumes, as lamúrias, meu tormento. E essa saudade sem fim. Chova o fim desse amor que não será de ninguém. Chova adeus pro olá que eu nunca dei. Chovo a solidão e não será a primeira. Chovo meu coração que virou poeira. Ah, Maria Amélia, nos afastaram aqueles vilões desalmados. Sim, vilões abomináveis. Eles queriam meu fim, por isso tramaram. Eles são os culpados por tudo que fiz. Ah, Maria Amélia, vem me ver, querida. Vem buscar-me, que ainda sou teu. Você não percebe que eu sou uma vítima? Sim, a maior de todas. Eu, um mártir do amor. Meu coração, rosa despetalada, desilusão, jardim sem entrada, escuridão desenfreada, trem descarrilhado, fim da estrada. Ah, como eu amei! Ele viu, tentou me avisar. Eu fui ludibriado, aquele vermelho, tanto sangue. O senhor ele tinha razão, meu Deus. O senhor ele tinha razão. As cartas não mentem jamais. Não mentem. As cartas não mentem. As cartas não mentem jamais.
é a história de uma carta que não foi entregue. Essa é a história de uma carta que foi desviada. Esta é a história de uma carta que foi interceptada. Essa é a história de uma carta que não chegou ao seu destino. Essa é a história de uma carta que foi eclipsada. A história de 3 órfãos, Lúcio Mauro, Carlos Manuel e Lourdes Maria, que foram criados como irmãos por tia Júlia. Lourdes Maria foi abandonada na porta da casa de tia Júlia e a sua origem até então é desconhecida. Recém-nascida, abandonada na soleira da porta dessa casa. Os primos Lúcio Mauro e Carlos Manuel são sobrinhos de tia Júlia e perderam os pais em um mesmo acidente de carro. Lúcio Mauro agora está noivo de Maria Amélia e prepara com entusiasmo o seu casamento, apesar de ser atormentado por estranhos pesadelos. Em meio a esses nós afetivos, Lourdes Maria foi embora sem explicações, deixando apenas uma carta para que Carlos Manuel entregasse ao devido destinatário. Peraí, sem explicação? A carta. Algumas vezes eu percebi você me olhando. Parecia um olhar apaixonado. Outras vezes parecia que você tinha interesse em outro alguém. Eu sei que eu não tenho o direito de exigir nada, mas eu peço um posicionamento. Eu não posso continuar me iludindo. Se existe a possibilidade de que eu tenha o meu sentimento correspondido, venha ao meu encontro na estação. Caso contrário, eu peço que me perdoe, destrua essa carta e se esqueça de mim. Lourdes Maria. Posto que o capitão-mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães, escreveram a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência quanto em mostrar o rosto. Pelo Vaz de Caminha. São Paulo, 7 de dezembro de 2015. Senhora Presidente, verba volat scripta manent. As palavras voam, os escritos permanecem. Por isso lhe escrevo. Muito a propósito do intenso noticiário dos últimos dias e de tudo que me chega aos ouvidos das conversas aí no Palácio. Esta é uma carta pessoal. Um desabafo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Passei os 4 primeiros anos de governo sendo um vice decorativo e a senhora sabe disso. Perdi todo o protagonismo político que tiveram no passado e que poderia ter sido usado no governo. Finalmente, sei que a senhora não tem confiança em mim hoje e não terá amanhã. Lamento, mas esta é a minha convicção. Michel Temer. Querida Linda Quebrada, ouvi sobre o trabalho importante que você está fazendo como artista no Brasil, ao desafiar estereótipos de gênero e sexualidade, e como uma lutadora radical contra o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Nossas lutas LGBT e feministas não existem no vácuo. Das favelas brasileiras à faixa de Gaza, do movimento de negros e negras dos Estados Unidos ao movimento anti-apartheid da África do Sul, estamos juntas, lutando pela liberdade, justiça e igualdade dos nossos corpos. Ângela Davis. Estimado Luiz Inácio, recebi a sua atenciosa carta do último 29 de março, na qual, além de agradecer pela minha contribuição em defesa do direito dos mais pobres e oprimidos dessa honrosa nação,
confidenciava o seu estado de ânimo e comunicava a sua avaliação do atual cenário sociopolítico brasileiro, da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita que no final o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. Papa Francisco. As cartas não mentem jamais. Escrevi uma carta para o papai. O endereço é o céu. Papai, saudade. Queria você aqui. Ao invés de seus beijinhos. O carteiro mandou. Escrevi uma carta para o papai. Papai, te amo. Bette Davis. Meu coração explodiu no peito e voou janela fora. Meu coração rosa despetalada. Meu coração virou poeira. Nosso amor acabou em meio a labaredas. Desilusão e escuridão no pegado falo. Vem descarrilhar no fim da estrada. Pois eu tenho amor e não posso correr o risco de não te entregar, senão eu morro. E pra levantar, só se eu tivesse uma outra vida. Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu. Desilusão, escuridão, Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu. polícia, ambulância, entrevista. Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu. É melhor a gente mudar o rumo dessa conversa, Lucinho. Você sempre fica aborrecido. Não, eu não tenho aborrecimento, eu tenho mágoa. Lourdes Maria foi criada nessa casa como uma filha, e veja só como ela retribuiu. Foi embora, sem dar explicações. Ela não teve consideração por nenhum de nós. Tia Júlia, coitada, que Deus a tenha, morreu à míngua esperando uma notícia. Já se passaram 5 anos, Carlinhos. 5 anos não são 5 dias. E Lourdes Maria continua desaparecida. Sabe, Carlinhos, eu podia jurar que Maria Amélia e eu não teríamos futuro. Não sei, ela parecia tão desinteressada no começo do namoro, sempre tão distante e vaga. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo.
Mas minha perseverança se mostrou gratificante. E depois de 5 anos de namoro, veio a recompensa. Noivo, Carlinhos. Noivo. É linda a sua aliança, Lucinho. O sonho de toda a minha vida. Noivo. Finalmente. Deixo perto por minha conta, faço questão. Será o mais bonito de todos. Eu não poderia esperar outra coisa do meu padrinho. Padrinho? Eu? Afinal, é ou não é o meu primo querido? Ah, Lucinho. Mais do que primo. O irmão. Um irmão! Carlos Manuel, sim. Lourdes? Lourdes Maria, você? Ela vestiu-se de vermelho Meu Deus, como é bom ouvir a sua voz depois de todos esses anos. pra São Jorge lhe ajudar. As minhas preces foram atendidas. Preparou-se por inteira. Não sabe a saudade, Lourdes Maria. Nela caberia o mar. Claro, vou buscá-la na estação. Iremos todos. Bastou ouvir a sua voz e o meu coração. Se acalme, homem. Se acalme. Mantém sob o controle o juízo e não ouve os palpites do seu coração, porque este é insensato. E se Lourdes Maria perguntar sobre a carta, o que faço? O que digo? Ah. 5 anos. Outra vez entre nós. Terá muito o que explicar. Eu mal pude acreditar quando atendi a ligação. A vontade que tenho é de encher de supapos a cara daquela sujeitinha. Uma coisa como essa não se faz. 5 anos. Eu tô tão nervoso. Serei educada. Nada mais do que isso. Não merece salamaleque. Meu coração está em pantarecos. Coração, pois na peneira e as mãos sob um tear, e antes que caísse a lágrima,
Quanto tempo? Quanto tempo? 5 anos. Carlinhos! Lourdes, tia Júlia morreu. Tia Júlia morreu! E eu quase morri junto com ela de tanta saudade. Ah, Lourdes Maria, você voltou. Voltou para mim. Mas um dia o estômago pega pelas mãos e se a gente escorrega, meu amor, pra levantar. Só se eu tivesse outra vida. Carlinhos, Carlos, fala comigo, Carlos, por favor, Carlos. Carlos desmaiou de emoção no meio da estação. Talvez tenha sido a primeira vez que um homem desmaiou de emoção na história do teatro ocidental. No texto original dessa peça, seria uma mulher desmaiando. E uma mulher vibrando com a realização do casamento dos seus sonhos, com véu, vestido, aliança. Então, para essa montagem, nós trocamos os gêneros originais dos personagens. Tudo que originalmente era para ser feito por um homem, está sendo feito por uma mulher. E tudo que era para ser feito por uma mulher, está sendo feito por um homem. Então, teria sido um homem e não uma mulher que teria desaparecido sem dar nenhuma explicação, o que, aliás, é outro clássico aí melodramático, né, dessa dramaturgia da vida real. A vida me foi um pai ausente e não uma madrasta. Amélia e Lucinho, por que o Lúcio Mauro não veio com vocês à estação? Não sabe da sua chegada. Ainda se aborrece quando falamos o seu nome. Lourdes, é bom ter você por perto. Velho, Lucinho e eu vamos nos casar. casar? Estamos noivos. Não ficou feliz com a notícia? Bastante. Foi difícil suportar sua ausência. Carlinhos ficou deprimido por meses, um morto-vivo, coitado. Lucinho encontrou apoio em mim e eu nele. Só assim foi possível continuar sem você. Mas conseguiram, né? Você virou um fantasma entre nós. Até hoje eu procuro encontrar a razão, o motivo para que ele sumisse sem explicação. Sem explicação? Carlinhos, eu tô aqui. Então não foi um sonho, Lourdes, você voltou. Ai, ainda bem que despertou. E Lucinho, Maria Amélia? É melhor ir vê-lo. Tem razão. Outra hora continuamos nossa conversa, Lourdes. Lourdes Maria, preciso falar com você. Depois, Carlos. Não agora. Carlos. Eu preciso te contar o que fiz, mesmo correndo o risco de ser desprezado. Desprezar você, Carlinhos, eu nunca. Você vai me detestar quando souber, Lourdes. Fala de uma vez, Carlos. A carta. A carta que você pediu para eu... Eu nunca entreguei. Não entregou, Carlos? Quando Lourdes Maria entregou a carta para Carlos Manuel, ele não aguentou e leu. Ele sofreu com cada palavra que ela escreveu. A declaração de amor de Lourdes por outra pessoa ofendia todos os seus sentimentos. Que sentimento? Ainda tem dúvida? Carlos ama Lourdes, tem loucura por ela, desde sempre. Meu Deus! Agora é tarde. Agora é tarde. Lúcio Mauro e Maria Amélia vão se casar. E serão E felizes. serão os únicos felizes. Carlos, toda vez que você os via aos beijos, lembre-se que aquele poderia ter sido o meu lugar e essa possibilidade me foi roubada, Carlos! Me perdoa.
ser amado em retribuição. Se eu pudesse, eu abriria o meu peito e arrancaria todo esse sentimento de dentro. Mas, infelizmente, o amor não se destrói, nem pela força, nem pela fúria. O amor, ele só se consome até o fim. O amor não se destrói, nem pela força, nem pela fúria. O amor só se consome até o fim. Lúcio Mauro, eu sei que me odeia. Não, eu não tenho ódio de você, Lourdes Maria, eu tenho rancor. Como foi capaz de causar tanta dor àqueles que você dizia amar? Eu ainda digo que os amo. Que mentira! Verdade. Deus sabe o quanto eu estimo vocês. Me acolheram quando, ainda recém-nascida, fui abandonada na soleira da porta dessa casa. Se não fosse por tia Júlia, eu nem sei. Cuidou de mim, me tratou como uma filha. Fez com que crescêssemos juntos como irmãos. Depois do acidente que vitimou os seus pais e os pais de Carlinhos, nós nos aproximamos ainda mais, pois tínhamos apenas uns aos outros. Vocês são minha família. Peraí, vamos parar aqui só um minutinho, gente, porque é muita informação nessa história, eu acho uma parte super... É porque assim, ó, quando o acidente, São 4 pessoas que morreram. Os seus pais são os meus pais. Eu não sei se bateu. É interessante, morreram os dois casais. Conta que morreu. Mas não sabe. Mas não foi um carro. Eles estavam viajando, entendeu? Mas foi um carro que capotou, foram dois carros que bateram. Claro que Gente, ó, eu me lembrei de um casal de amigos meus que foi no cinema de um shopping daqui da cidade assistir um filme chamado Dogville. O cinema estava super vazio nesse dia, só tinha praticamente eles dois, mas um outro casal sentado logo à frente. Aí o filme começou. O cenário não era cenário, era uma planta baixa desenhada no chão. Um cachorro latia. Um cachorro latia. Um cachorro latia, mas também não tinha cachorro no filme. Um trem apitava. Mas também não tinha trem nenhum no filme. Aí o casal que estava sentado logo na frente, visivelmente incomodado, aí um virou pro outro e falou assim: amor, esse filme tá muito bizarro. Aí o outro prontamente falou assim: shh, calma, vida. Daqui a pouco a Nicole Kidman aparece e tudo volta ao normal. Calma, gente, tá começando agora. A gente vai pegando as informações, vai entendendo as coisas aos poucos, calma. Então, vou recapitular algumas informações aqui para ver se eu entendi direito, tá bom? É o seguinte, ó, Lourdes Maria foi abandonada na soleira da porta da casa de tia Júlia, que também criou Lúcio Mauro e Carlos Manuel, que eram primos, mas foram criados como irmãos, porque perderam os pais no mesmo acidente de carro. É a teia do destino! Repare, então olha só. Os três órfãos, Lúcio Mauro, Carlos Manuel e Lourdes Maria, foram criados como irmãos por tia Júlia. E nessa tríade aqui, construiu-se um laço fraternal fortíssimo, até que Lourdes Maria vai embora. Ela vai embora sem deixar explicação. Opa! Calma, desculpa. Vou voltar então. Lourdes Maria vai embora deixando uma carta para que Carlos Manuel entregasse ao devido destinatário. Só que essa carta ela foi desviada, eclipsada, interceptada por Carlos Manuel. Então, Lúcio, acha mesmo que eu ia ser capaz de me negar tudo isso?
como se essa casa fosse uma prisão. Eu precisava me afastar. Se você pudesse deixar de lado todo esse sentimento. Não, eu não posso, Lourdes Maria. Tia Júlia esperou pelo seu retorno até o último minuto. Eu estive lá, ao pé da cama, segurando a mão dela, enquanto ela chamava o seu nome. Houve motivos para meu afastamento. Se eu ficasse... O quê? O que a sua presença poderia causar de tão ruim? Lucinho, o que foi? Esses pesadelos de novo, isso são uma provação, eu estou chegando ao meu limite. Por que não procuramos um médico? Ele poderia prescrever alguma coisa? Você tem razão. Eu preciso sim de uma consulta, mas não com um médico. Falarei com um vidente. Mas que invencionice é essa, Lucinho? Um vidente! Vai acabar caindo na mão de enganadores, isso sim. Ouve bem o que digo. Senhor M, o cartomante. Sim, isso mesmo. Senhor M. Tia Júlia acreditava nele. Ela confiava em suas palavras. Dizia que ele era o melhor de todos, o mais poderoso. Senhor M, eu sou Lúcio Mauro, sobrinho de Júlia, sua amiga de... Infância. Eu sei. Eu lembro. Senhor M, M, sim. É o suficiente. está bem? M. Deixa eu ver. Sua mão. Deixa eu ver. Você está bem, minha criança? Estou exausto. Estou Por exausto. isso que vim aqui. É por isso que vim aqui. Eu preciso de... Eu preciso de... Eu sei. Eu vi. Tem sono, mas teme dormir. pesadelos. pesadelos. Por isso tão cansado. Tão frágil. Um espectro me ameaça. Um espectro me ameaça. Alguém está atravessando o seu caminho. Ou você está atravessando o caminho de alguém. Não entendo. Não entendo. É difícil. Mas vai entender. Esses sonhos tão ruins. Esses sonhos tão ruins. Eu não sei explicar, mas me parecem o prenúncio de algum mal. Eu não sei explicar, mas me parece um prenúncio de algum mal. Eu quero saber qual o significado. Eu quero saber qual o significado. A ignorância é uma dádiva. Uma dádiva. Tem certeza que deseja saber? Esse espectro tem rosto? Um véu, uma espécie de máscara esconde seu rosto. Um homem? Tenho certeza. Mas não consegue ver o rosto? Não consigo. Uma pena. É
sempre bom olhar nos olhos daqueles que nos encaram. Os olhos sempre falam mais do que a boca. O espectro sem rosto tem muito a esconder. O passado está voltando. E com ele vem segredo. Uma verdade escrita em confissão. Cuidado, minha criança. Uma verdade escrita em confissão? A carta, meu Deus, a carta. O que você disse? Uma mancha marca o fim da sua felicidade, uma mancha rubra. O senhor está me assustando. Vermelha, intensa, puxada pro goiaba. Meu Deus! Não tente afastar o que está destinado a ficar junto. Mas eu nada fiz. Esse casamento Meu casamento? não acontecerá. Não! O coração da noiva não te pertence. Já chega! Pare já com esse abuso. Ouvir é muito difícil, né, criança? Muito difícil. Palavras. Apenas isso. Palavras. Eu sinto muito. Mas uma coisa é o nosso desejo e outra é o futuro. Não acreditarei em nada do que disse. Está em seu direito. Cada um acredita no que suporta, no que agrada ou no que convém. Maria Amélia não a conhece. Me ama. Tem adoração por mim. Destino, minha criança, destino. Sou noivo, ouviu bem? Noivo! Não se casarão! Eu não deveria ter vindo aqui. Dei ouvidos a um lunático. Dá aí o seu dinheiro. Não quero. Recolhe esse dinheiro e mede as suas palavras. Farsante ridículo. Adeus, Jenny. Vai ver que eu tenho razão, Lúcio. Quando eu sair daqui, esquecerei essas cartas e suas mentiras. Ouve uma vez, minha criança. As cartas não mentem jamais. Carlinhos, a sua camisa tem uma... Vinho, Lúcio, vinho. Um líquido perigoso. A mancha vermelha, rubra, intensa, puxado pro goiaba. O noivo sem rosto é Carlos Manuel. Eu queria ser surdo para não escutar as palavras que saem da minha boca. Mas eu não sou! Carlos Manuel, meu primo, meu amigo, a quem considerei um irmão, é a ameaça que paira sobre a minha felicidade. Endurece o coração, Lúcio Mauro, porque a partir de agora, homem, você será capaz de tudo. De tudo. Meus jovens, disse o professor George Didi Huberman, todos nós choramos, nascemos chorando. Ninguém se lembra, mas que emoção deve ser, uma enorme emoção, essa de nascer, de vir ao mundo. Até onde eu consigo me lembrar, eu sei que eu chorei muito quando pequena. Chorei por um sim e por um não. Minha irmã mais velha ficava parada na minha frente, me olhando fixamente e dizia, chore! E eu chorava. Chorei de tristeza, chorei de alegria, chorei de amor, chorei de raiva. E foi minha mãe que me explicou, e esse foi um momento muito importante, quando eu compreendi que a gente pode chorar de raiva como um primeiro passo para tomar a decisão de agir, de não se deixar manipular, de se revoltar. Talvez houvesse também um prazer secreto em chorar. Uma amiga minha, que é professora de português e literatura para crianças, ela me contava que quando ela vai dar aula sobre carta pessoal com um gênero textual, é muito difícil para as crianças das atuais gerações entender o que é que motiva alguém a escrever uma carta. Elas pensam, mas vai demorar muito de chegar, ou quando a carta chegar, as notícias já não vão ser mais novidade. Aí o professor explica que antes a gente não tinha e-mail, a gente não tinha WhatsApp, que um telefonema interurbano é uma coisa caríssima, coisa que as crianças não entendem direito, né? Não conseguem entender qual é o valor de uma tarifa diferenciada. Mas aí a professora lê com a turma uma carta que Clarice Lispector escreveu para sua irmã, contando das impressões
sobre a cidade para a qual ela havia acabado de se mudar. E aí a magia acontece. As crianças se deixam envolver pela poesia, pelo afeto entre as duas irmãs e finalmente encontram um caminho para a compreensão. Aí combina no fim da aula que uma vai enviar uma carta para a outra nas férias e de repente estão todas ansiosíssimas para poder receber uma carta. O endereço é Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O CEP é 22.470. Yeah! Caro senhor Potter, temos o prazer de informá-lo que o senhor foi aceito na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Todo aluno precisa estar equipado com um caldeirão de estanho, tamanho padrão 2, e se desejarem podem trazer uma coruja, um gato ou um sapo. Nada a ver. Um cachorro! Sabe que ele quer porra, né? Não só comer, Mas só pra ele fingir de comer. Cuidado com essa visão. Eu, Snoopy, em sã consciência, deixo a minha herança para o meu antigo dono, Charlie Brown, e um desejo de um belo futuro. E o resto das minhas coisas eu distribuo da seguinte maneira: o meu croquis eu deixo para Lino e também o meu xadrez. A minha coleção de discos eu deixo para as mãos habilidosas de Schroeder. E o meu tapetinho e o resto dos meus móveis eu deixo para a minha associação favorita, a Associação Humanitária Americana. E me desfazendo de todos os meus pertences, eu posso voltar para a Lila, porque ela precisa de mim. O filme A Carta, de 1940, começa com um plano sequência alucinante. A câmera percorre o exterior de uma fazenda em noite de lua cheia até chegar à porta da casa principal, onde ouvimos um tiro. Pá! De dentro da casa, um homem sai baleado descendo as escadas. Atrás dele vem Bette Davis com arma em punho atirando a queima-roupa. Pá! 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 Ela só para quando as balas acabam. Nesse momento, a lua sai de trás das nuvens e ilumina a cena. Bette arregala os olhos e desafia a lua, única testemunha do crime. Ela acabou de matar seu amante, mas mentirá, dizendo que agiu em legítima defesa, negando qualquer envolvimento com o morto. No entanto, sua liberdade será ameaçada por uma carta que ela própria escreveu ao amante e que agora está nas mãos da viúva trávida. Com todo o meu coração, eu ainda amo o homem que matei! Uma vez, enquanto eu chorava, eu cruzei por acaso com meu reflexo no espelho. E eu vi minha imagem toda enrugada, meus lábios contraídos, minhas lágrimas. Aí nesse dia eu parei de chorar. Mas ainda acontece até com certa frequência que eu sinto a vontade de chorar quando alguma emoção toma conta de mim e submerge. Por exemplo, quando eu ouço certas músicas. Sei do teu cansaço, mas não sei se me vê. Sei do teu silêncio e respeito.
ninguém pode controlar os sentimentos, Lourdes. Lúcio não tem culpa de amar a mim. Não vale a pena discutir o passado. Seremos parentes. É verdade? Seremos parentes. Não precisa haver amizade onde já existe parentesco. Lourdes, quer dizer então que Nicole Kidman aparece e tudo continua como estava? Ah, Lourdes Maria, eu te dei meu coração, mas ele foi rejeitado. Meu peito ficou assim, vazio, vazio, vazio. Estou no meio da canção, e se o que não for não deu, ai, não tem resolução. Se o teu amor morrer, agora é indiferente. Teu caminhão no meu, pelo que eu vi dizer, errou, bateu de frente. Nosso amor acabou e foi por um tormento, tudo pegando fogo, a avenida trancada e engarrafamento, e engarrafamento, e engarrafamento, e engarrafamento, e engarrafamento. Gente ligando pros bombeiros, gente ligando pra polícia, Gente ligando pro SAMU. Mas só chegou, foi o carro na entrevista. meu coração explodiu no peito e voou janela fora, e o vermelho forte outrora em nossa cama, em meio a labaredas, agora ali no asfalto, só a Deus derramar. Que susto! Sou apenas eu, Lucinho. É que eu tava tão entretido aqui terminando o término do seu casamento que eu nem vi você se aproximando, primo. Um primor. Fico tocado vendo tanto esmero. Faço com muito gosto. E nem é seu casamento. Ah, mas estou me dedicando como se eu fosse noivo. Mas não é. Não, não sou. Deslumbrante. Vai ver só quando vestir. Não vestirei. O quê? Esse terno não usarei. Não me trará sorte. Como assim? Maria Amélia aqui, ouviu bem? Minha noiva! Minha e de mais ninguém! Paulo, que isso? Não deve! Que absurdo! Eu não quero, Maria Amélia! Quero você fora da minha casa! Essa casa é tão minha quanto sua. Daqui eu não saio. Vai sair! Nem que seja arrastado pelos cabelos! Que cabelo, Lucinho! Saiu? Não vou sair não, porque você me conhece. Não sabe? Claro. Tá ficando você, Lucinho? Ô, caralho! Aqui! Quer me matar? É isso, você quer? Então venha! Venha pra cima, venha! Quero ver se é homem! Venha pra cá, venha! Pega aqui!
Vambora, venha! Deus! Lourdes! Amélia! Socorro! Canice enlouqueceu! Ele destruiu meu terno de noivo! Correu atrás de mim com essas cadeiras! Arrancou os meus cabelos! Por quê? Por que motivo? Ora, por que mais seria? Inveja! Ouve bem o que te digo. A partir de hoje, tem em mim um inimigo. Isso, demônio! Mostra a tua cara! Esquece o nosso parentesco, missionário, e vigia a tua retaguarda. O que você vai fazer? Me matar? Isso exigiria algo que sempre me faltou. Coragem! Ele queria nos afastar. Mas não pode ser. Pedirei a Ricardo Joaquim que seja meu padrinho. Mas você não suporta Ricardo Joaquim? Ele não sabe disso. Bom, terei que fazer outro terno. Eu casarei nu, se for preciso, mas casarei! Ou eu me caso com você, Maria Amélia, ou eu termino meus dias como um doido, um desvairado. Ouviu bem? Baixo estéreo. Nicole? Nicole, é você? Hoje eu vou fazer você dormir. Bem gostosinho. E para isso eu vou usar o gatilho da historinha. E a historinha de hoje é a historinha da noiva que pediu como prova de amor pro noivo. Coração da sua mãezinha. O noivo foi até a sua mãezinha e com um punhal arrancou o coração da própria mãe. Opa! Acho que o coraçãozinho quer dizer alguma coisa. Fala, coraçãozinho.
nunca duvide das minhas palavras. Por você eu sou capaz de tudo, oh meu bem, de tudo. Que? Vem fazer uma baguncinha gostosa. Minha felicidade é ver os seguidores felizes. Vamos trundar? Com quem? Com a baguncinha gostosa. Baguncinha gostosa, sabe o que ela tá fazendo? Escrevendo. Escrevendo sim, com a canetinha florzinha. Fazendo o quê? Cartinhas para o namorado. Aqui, já vou colocar no correio. Cartinhas do namorado. Baguncinha? Que namorado é esse? Tanta carta. Baguncinha gostosa tem namoradinhas. Quais? Bagunceirinhos, estrondosos. Aqueles que faz compartilhando. Jogando a baguncinha assim no terra, estrondosa. Baguncinha gostosa é assim. Delicada. Estrondosa. Adora receber cartinhas. Adora responder cartinhas. Adora tudinho. Que é isso, baguncinha? Tchim, babá, pancadão, tchim, ai. Você quer? Você quer? Então vem. E vou escrever aqui o seu nome. Bagunceirinho estrondoso. Uma carta tem como características principais ter um remetente e um destinatário específicos. Pode ser uma carta pessoal, uma carta institucional, uma carta aberta, uma carta ao leitor. Dependendo da finalidade da carta, ela pode ter diferentes estilos de escrita. Mas a estrutura formal da carta, ou seja, a coreografia da carta, é que é sua característica marcante. Primeiro, a saudação, em seguida o corpo da carta, e no final a despedida. Eu acho que uma carta vai direto na alma, sabia? Eu já escrevi muitas na vida, até perfume já botei em carta. Hoje eu ainda sigo escrevendo de vez em quando. Eu transverto o gênero textual do e-mail e sou a única desse grupo de pessoas aqui que nem tem WhatsApp. Eu escrevo cartas e adoro receber cartas. Bom mesmo é chegar em casa e receber alguma coisa que não seja boleto. Quero Carlos Manuel morto. Lúcio, isso não é justo. A justiça é uma ilusão, moldada por interesses particulares. Lúcio Moro, Lúcio Mauro, eu não permitirei. Não só permitirá, como fará parte. Nunca. Se quiser saber os nomes dos seus pais, você fará exatamente o que eu disser. Eu sei de tudo. Tia Júlia me contou. Uma longa confissão no leito de morte. Quero que Carlos Manuel veja a vida sendo arrancada do seu corpo pelas mãos da mulher que ele amou um dia. E que nunca pôde correspondê-lo, pois ela amava o homem que ele mais odeia. Seu primo, eu. Não o matarei. Assim que fizer e me trouxer provas, eu lhe direi os nomes dos seus pais. Meus pais? Lúcio, quando é que você se tornou assim? Tão mal. Ah, Lourdes Maria. Mal eu sempre fui, minha querida. Mas só agora eu precisei mostrar-me sincero.
naquele filme... Ai, meu Deus, como é? Aquele melodrama antigo. Ai, eu não lembro. O que eu lembro é que ela tá assim de peruca preta e ela mora com o marido numa cidade do interior, tem uma vida bem entediada. E aí ela olha, um dia tá lixando as unhas, ela olha para aquela sala modesta, com aqueles móveis modestos que o seu modesto marido comprou para ela e diz: What a dump! Traduzido como que pocilga. Mas não é esse o nome do filme, viu? O nome é... Ai, meu Deus, como é? Eu não lembro, que eu lembro que ela quer fugir daquela pocilga. Tanto que ela costuma ir à estação só para ver os trens partindo, sonhando com um dia em que um deles a levará dali. Mas ela tem um plano. Ela tem um amante e ela quer fugir com esse amante para Chicago. Mas não é Chicago o nome do filme, viu? Chicago é um musical, o Beth não fez musicais. Bom, ela tem esse amante que quer fugir com ele para Chicago, só que aí ela descobre que ela está grávida, não se sabe de quem. O que se sabe é que ela não quer aquele filho. E para piorar tudo, um amigo do marido descobre o plano de fuga dela com o amante para Chicago e ameaça contar tudo. Então o que ela faz? Ela mata o amigo do marido com uma espingarda de caça, claro. Depois ela se joga de um precipício, vai rolando desfiladeiro abaixo para provocar um aborto. E consegue, claro, ela perde o filho, só que ela fica muito doente, ela tem uma peritonite, mas nada detém Beth. Mesmo delirando em febre, ela vai até a estação, disposta a ir embora daquele lugar de uma vez por todas. Ela vê o trem que já apita e solta a fumaça. O trem começa a partir, mas ela está fraca, ela não consegue chegar até lá. E então ela cai no meio da estação, o trem parte e ela morre. Ah, lembrei o nome do filme. A Filha de Satanás. Você acha que eu sou Mauro Lourdes Maria? Veja esse filme. Uma boa índole molda o caminho de uma pessoa. Tia Júlia vivia repetindo isso, lembra? Uma boa índole molda o caminho de uma pessoa. Eu acreditei tanto nisso que eu precisei ir embora, com medo de que os meus sentimentos ferissem as pessoas que eu amo tanto. Sofri muito, mas nada comparado com o vazio que eu carrego comigo desde sempre. Do que você está falando? Eu não conheço os meus pais, Carlos. Lúcio? Lúcio? Eu preciso saber os nomes dos meus pais. Não disse calma. Não disse o que é isso. Só preciso saber quem são os meus pais. Carlos, eu preciso saber, Carlos! Quando Clarice Lispector aparece, nada volta ao normal. Suíça, 2 de janeiro de 1947. Querida, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Eu nem sei como lhe explicar minha alma.
Depois da pessoa perder o respeito a si mesma e o respeito às suas necessidades, depois disso, fica-se um pouco trapo. Que quase 5 anos me transformaram muito. No momento que me resignei, perdi toda a minha vivacidade e todo o meu interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu. Uma amiga, um dia desses, encheu-se de coragem, como ela mesma disse, e me perguntou: você era muito diferente, não era? Ouça, respeite mesmo o que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesmo. É esse o único meio de viver. Uma amiga chamada Guacira Cavalcante escreveu para um grande amor: quando tudo falha, ainda restam as cartas. Havíamos tentado pelo WhatsApp, mas a conversa terminou num festival de não ditos e entrelinhas indecifráveis. Como? Eu não tenho a menor ideia. Afinal, o diálogo era o nosso forte. Talvez a gente precise entender essa nossa dificuldade de dialogar como o tempo necessário de uma carta, que é o do coração. Não é sobre as informações que o papel traz, é sobre sentimento. É sobre o tempo de compreensão da saudade, do apaziguamento das emoções também. Verdade seja dita, talvez eu precise te amar menos para te ver mais. Quer ver o meu vestido novo? Sim. Em 1939, Bette Davis ganhou seu segundo Oscar com o filme Jezebel, onde ela vive uma jovem aristocrata do século XIX que decide usar um vestido vermelho para ir a um baile onde tradicionalmente todas as mocinhas usam vestidos brancos. Ela desafia o noivo a acompanhá-la, mesmo correndo o risco de serem desmoralizados pela sociedade que considera vestido vermelho um ultraje. Você tem medo de me defender? Só que o filme é em preto e branco. Então, quando Bette chega ao baile causando espanto aos convidados, o que vemos é um vestido vermelho em preto e branco. Por que eu não posso usar um vestido vermelho? Por favor, estamos em 1852, não na Idade Média. Morto. Carlos Manuel está morto. Aí estão as fotografias comprovando. Quando o sangue tão vermelho e o corpo. Só eu sei onde está. Lourdes! Chega, Lúcio, chega. Meus pais, quem são os meus pais? Lourdes, Lúcio, eu não sei se é o momento, Lourdes. você mentiu pra mim, É Lúcio. melhor você não saber. Depois de tudo isso, você mentiu Calma, pra não mim. fica Você assim, vai não dizer... fica agressiva. Eu conheço
Tia Júlia. Estão mortos. Nosso pai foi o grande amor da vida de tia Júlia, em sua desgraça. Ela se escondeu na chácara durante a gravidez. E depois que você nasceu, ela foi auxiliada pelo Sr. M e simulou o abandono na soleira da pólvora. Por quê? Era o único jeito de mantê-la próxima sem levantar suspeitas. Se mamãe descobrisse que a própria irmã poderia fazer algum mal a você. Nosso pai sabia? Ele nunca desconfiou de nada. Até o dia em que reparou o sinal que você tem atrás da orelha esquerda. Ele tinha o mesmo sinal. Assim como eu. Ele fez exames e descobriu toda a verdade. Confrontou tia Júlia, mas logo depois teve um acidente e eu perdi os meus pais. E Carlos Manuel os teve. Tia Júlia os matou? Não de forma direta. Tia Júlia roubou um elixir do Sr. M, uma mistura de ervas que, na dosagem errada, meu pai, nosso pai, entorpecido, provocou a colisão do automóvel. Eu nunca pude chamá-la de mãe. Ela morreu sussurrando o seu nome e chamando-a de filha. Lourdes Maria, minha irmã, no amor e na guerra. Sua noiva, Maria Amélia, vai saber! Não tem nada contra mim, ou eu te entrego às autoridades. Seríamos considerados cúmplices. Sou mais uma de suas vítimas. Desconfiado de suas atitudes psicóticas, busquei a verdade sobre o desaparecimento do meu primo, encontrei fotografias e quase morri atrás de justiça por um crime tão brutal. É isso que eu vou dizer à polícia. Justiça! 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 Você não escolhe a revolução. A revolução é que escolhe você. Nossa, papai! Você foi um revolucionário! E o que você fez? Ah, meu filho, você é muito inocente mesmo. É óbvio que eu montei uma peça de teatro. A arte foi e sempre será a ferramenta mais poderosa na luta contra a repressão. Abaixo a repressão! Uau! E sabe o que era essa peça? A peça se chamava O Filhotinho de Urso que Morava numa Casca de Nós. O filhotinho de urso que morava numa casca de nós! Era sobre um filhotinho de urso que morava numa casca de nós. Nós estávamos interessados em usar todo o poder da dramaturgia infantil na luta contra a repressão. Abaixo a repressão! Uma casquinha de nós! Uma casquinha de nós! Eu moro numa casquinha de nós! E você não tinha medo, papai? Não tínhamos tempo para ter medo, meu filho. Os palhaços estavam no poder. Abaixo a repressão! Papai, os palhaços! Silêncio. Estamos sendo vigiados. Silêncio, meu filho. O silêncio é muito suspeito. Quer ver? Fala aí. Papai! Silêncio. E aí meu pai fez uma peça de teatro chamada O Ursinho que Morava na Casca de Nós e derrubou o governo. Mas como uma peça infantil derruba uma verba, irmão de Joré? Era um musical.
faço diversas peças infantis. E muitas vezes eu me pego pensando muito parecido com esse personagem do desenho animado O Irmão do Jorel. Tentando fazer peças que possam mudar o mundo. A gente está chegando no último ato desse melodrama. Eu fico aqui pensando, será que até aqui alguma coisa mudou no mundo? Será que alguma coisa mudou no mundo? Será que alguma coisa mudou nesse mundo? Nesse mundo. Eu estou aqui desde o começo, né, melodramando por amor, melodramando pelo amor de Lourdes Maria, mas também fico pensando a quem que é dado o direito de amar. Quais corpos, quais pessoas merecem ser amadas e quais que não merecem ser amadas. Porque mesmo aqui, nesse nosso mundo de gente boneca, né, que a gente fica metade da peça, mais ou menos, com as nossas peles cobertas por uma outra pele de pano, mesmo assim aqui, eu continuo sendo um homem negro. E ser negro para mim hoje é um lugar de afirmação e de luta por direitos, direito inclusive ao amor. Você já amou uma pessoa negra? Você já andou de mão dada? Já entrou no teatro de mão dada com uma pessoa negra? Você já apresentou a sua família uma pessoa negra? Você já publicizou de alguma forma, de qualquer forma, o seu afeto por uma pessoa negra? E quando eu digo afeto, realmente pode ser em qualquer instância do afeto. Pode ser namoro, amizade, família, tesão. Só que no tesão um pouquinho mais delicado, porque pode cair facilmente no lugar da fetichização, né, do nosso corpo. Eu me lembro de uma postagem que Linda Quebrada fez no Twitter, né, que é a nossa plataforma contemporânea de cartas abertas, em que ela dizia assim: o amor é uma das principais ferramentas de manutenção do sistema. E sistema ela escreveu com C e S, de cis. Quer dizer, um sistema em oposição ao próprio corpo dela, trans e negro. Ela arrematava dizendo: o dito amor em sua essência não existe. O que existe é como o amor se manifesta. O resto é ideia. E que ela, Linda Quebrada, estava interessada na matéria. E você se sente presa ao sistema? Estive presa. Presa? Mas não havia provas suficientes contra mim. Eu sei que foi você que me entregou à polícia, Lúcio. Jamais faria tal coisa, Lourdes Maria. Nós somos irmãos, ora. Além disso, hoje é o dia mais importante da minha vida. O dia do meu casamento. Eu quero ver sua alegria chegar ao fim. Lucio, Maria Amélia? eu recebi um recado. Que recado? Você precisava vê-la com urgência. Eu já estava indo para a igreja, o que houve? Eu acredito que quando Maria Amélia souber da verdade, não haverá mais casamento. Seu sonho acaba aqui, Lúcio. Vá para a igreja, meu amor! Espere-me no altar! Eu estou vestido de noivo e a noiva não pode ver o noivo vestido antes de chegar ao altar. Lourdes? Lúcio? Calma, não é nada do que você está pensando. Estamos diante de uma criminosa. Lourdes Maria sempre me amou, Maria Amélia. Ela não suportou a rejeição e por isso foi embora. Voltou ainda me desejando. E acredito que tenha matado Carlos Manuel como uma forma macabra de provar os seus sentimentos por mim. Carlos Manuel está morto? Mas ele não tinha ido passar uns dias na chácara, Lúcio! Então, foi por isso que eu mandei chamar ele com urgência. Amélia, Lúcio é um culpado de tudo. De tudo. De tudo o quê, Lourdes? Lúcio e eu somos irmãos.
calúnia! Olha, Lourdes Maria, eu vou te perdoar, viu? Eu vou te perdoar. Apesar de todo o mal que você fez a mim, a Maria Amélia e principalmente a Carlos Manuel, que Deus o tenha, eu te perdoo. Nós somos irmãos. Eu nada fiz contra Carlos Manuel. Você o matou. Carlos Manuel, você está vivo. Mas que brincadeira é essa? Eu vi um punhal cravado no peito. Uma encenação. E todo aquele sangue. Ketchup. Mas que tipo de gente são vocês? Eu também me pergunto, que tipo de gente é essa? Vamos, querida. Não irei a lugar algum com você. Meu amor, Não me chame assim. hoje é nosso casamento. Eu não posso unir minha vida à sua. Não mais. Ei, que cara é essa? Desilusão. Não só com você, mas comigo. Principalmente comigo. Eles têm razão. Eu queria ser bom, mas eu não sou. Agi de forma condenável, sim, mas foi por medo de te perder. A premonição do Sr. M e os meus pesadelos, eu vi a mancha na roupa de galo. Chega! Não acreditarei em nada. Você acha que eu sou incapaz de ser verdadeiro? Eu convivo com uma verdade desde o dia em que eu te conheci. O meu amor. Eu sei que eu não... Não diga, não diga isso, por favor. Eu não te amo, Lúcio. Adeus. Eu preciso falar com você. Meu primo. Meu irmão. Por que agiu assim de forma tão desmedida, Lúcio? Porque eu amo de forma desmedida. Você, mais do que qualquer outra pessoa, deveria saber disso, Lula. Está no nosso sangue. A carta Esquece isso, Lourdes. não foi pra você. O quê? A carta que eu escrevi não era pra você. Acredite quando digo que de outra forma não conseguiria dizer tudo o que sinto há algum tempo. O passado está voltando. E com ele, um segredo. Uma verdade escrita em confissão. Não sei bem como aconteceu, mas me surpreendi apaixonada. Te desejando a cada instante e sofrendo cada vez que me tomava apenas como uma amiga. Por medo e por vergonha de uma possível rejeição, calei fundo o meu sentimento e te amei em silêncio. Procurei motivos para esquecê-la, mas não consegui. Maria Amélia, põe de lado os precários, hipócritas e imorais valores que nos cercam e empresta seus olhos para uma nova visão de mundo, onde não existem retesados juízos e nem juízes. Neste lugar é que eu me encontro. Te amando. Pois eu tenho amor e não posso correr o risco de não te entregar, senão eu morro. Sabe, eu tenho amor e é só isso. Quero te fazer feliz e é só isso. Quero que se sinta aqui, protegida, minha protegida. Se tivesse recebido a carta, eu teria ido à estação. Deixa o passado pra trás. Lúcio! Eu sabia que a arma de tia Júlia ia me servir para alguma coisa. Lúcio, chega. Por favor, deixe-nos ir, Lúcio.
Vocês não há lugar nesse mundo onde vocês possam escapar da minha ira! Lúcio, por favor. Lourdes Maria, cuidado! Nem você, nem eu. Como eu amei! Ele viu, tentou me avisar. Eu fui ludibriado, aquele vermelho, tanto sangue. O senhor ele tinha razão, meu Deus. O senhor ele tinha razão. As cartas não mentem jamais. Não mentem. As cartas não mentem. As cartas não mentem. Jamais. Brasil, 20 de julho de 2019. Essas cartas são destinadas, antes de tudo, ao coração. Esse lugar aguerrido que pulsa resistência. Segura minha mão e vamos juntos no transbordamento das nossas liberdades. Até aqui foram tantos acordos, tantos conchavos, tantas tramas, tantos ardis. Muitos foram os golpes sofridos e de tão violentos deixaram um rastro de desesperança. Mas não há mal que sempre dure. As máscaras caem, muitas vezes pelo descuido. O corpo aprisionado reserva um lugar de guerrilha, pois um coração em luta é um lugar sem medida. Resiste, coração. Lugar que não aceita controle. Resiste enquanto caminhamos devagar, apesar da urgência. Resiste, caminha. Segura minha mão. Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu. Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu.